Hoje, de forma teológica, vamos estudar sobre a pessoa de Cristo. Será que Cristo realmente foi Deus, foi homem? A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Por pessoa de Cristo, queremos dizer que na unidade das duas naturezas, o nosso Senhor Jesus Cristo permanece uma só pessoa para sempre. E esta pessoa é ao mesmo tempo divina e humana. É um ente que possui as duas naturezas. O Filho, que é o Verbo do Pai, o próprio e eterno Deus. De maneira que Cristo possui as duas naturezas distintas, perfeitas, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Existem alguns pensamentos antigos, filosóficos, que negavam a divindade de Cristo. Achava que isso era uma loucura. Como assim? Um homem ser Deus e esse Deus ser homem? Os gnósticos foram os primeiros a se opor à realidade da natureza de Cristo, ensinando que a divindade de Cristo entrou em Jesus durante o seu batismo, mas que saiu na véspera da paixão. Os objetivos dos gnósticos baseavam-se num princípio da filosofia grega, de que a matéria está de forma inseparadamente relacionada com o mal. Esse mesmo pensamento filosófico levou um homem chamado Marcião. Quem foi Marcião? Meados do século II, a reformar os ensinos dos gnósticos. Ele sustentava que Cristo, em lugar de nascido de mulher, Marcião dizia, ele desceu com a aparência de um corpo humano a Cafarnaum para anunciar aos homens a existência do princípio do bem, até então conhecido. Os marcionistas diziam que o corpo de Jesus não era um corpo real, não passando de um fantasma, de uma sombra, e que Jesus usava para conversar com os homens. Esse era o pensamento de Marcião. Mais tarde, um homem chamado de Eutíquio caiu no mesmo erro semelhante, ensinando que a humanidade de Cristo foi absolvida na divindade, que seu corpo não tinha uma existência real. Então tinha muitos filósofos, Apolinário e muitas outras ideias. Mas podemos ter certeza que Cristo possuía um corpo humano pelas seguintes considerações. 81 vezes Jesus é chamado de Filho do Homem. Paulo, falando de Jesus, disse que Jesus veio no tempo certo, nascido de mulher. Gálatas 4:4. A Bíblia diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Hebreus 2:14. A Bíblia diz, lá em Lucas 2:52, que o Senhor Jesus crescia em sabedoria e em estatura. A Bíblia diz lá em João, capítulo 19, versículo 28, que Jesus teve sede na cruz. Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Capítulo 11 de João. Todos estes detalhes, junto com a morte, junto com o sepultamento dele, confirmam que ele possuía um corpo suscetível às mesmas experiências que nós temos num corpo realmente humano. Cristo possuía uma alma humana, e isso nós podemos ter certeza. Por quê?
Uma alma humana consiste em sensibilidade, entendimento e vontade. Logo, se defendemos que Cristo possuía sensibilidade, entendimento, vontade humana, fica claro que Jesus tinha uma alma humana. A Bíblia diz que, porém, um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Um como nós. Hebreus 4,15, em tudo foi tentado. E a alma humana, só uma alma humana pode chegar à tentação. A tentação sabemos que vem pelos apetites carnais, vem pela imaginação, vem pela ambição pessoal. Jesus foi sensível a todos esses canais. Tudo foi tentado como nós, mas sem pecado. O Satanás, nada conseguindo através desses canais, ofereceu a Jesus fama, distinção, glórias mundanas. Mas a divindade dele não podia ser tentada por estas coisas, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. É a Bíblia quem diz. Mais um detalhe: a sensibilidade humana de Jesus revela-se no fato de que Jesus sentiu tristeza, sentiu angústia. A Bíblia diz que no Getsêmani, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, amargurada até a morte. Mateus 26, Jesus tinha sentimento. A Bíblia diz lá em Isaías 53, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Olha aqui a Bíblia dizendo que Jesus tinha alma. Estas e muitas outras passagens bíblicas demonstram que Cristo tinha sensibilidade, porque seria impossível se angustiar, sentir tristeza na sua alma se ele não tivesse sensibilidade. A Bíblia diz que Jesus crescia. Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Esta passagem não pode ser aplicada ao seu entendimento ou sabedoria divina. Não, porque Deus, irmãos, é onisciente, não precisa crescer em nada. Quando a Bíblia diz que Jesus crescia em graça, em estatura, está falando acerca da humanidade de Cristo. Está falando acerca da humanidade de Cristo. Mas ao mesmo tempo, Jesus era Deus. A Bíblia diz lá em Marcos 13, 32, olha o que a palavra de Deus diz. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem o Filho, senão o Pai. Olha de novo Jesus tomando a forma humana. A Bíblia diz que porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus tinha vontade. A Bíblia diz lá em João 6, 38, porque eu desci do céu não para fazer a vontade minha, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tinha alma. Jesus se fez homem. Louvado seja o nome de Cristo para todo sempre. Então constatamos que Jesus possuía sensibilidade. 2, entendimento. 3, vontade humana. O Cristo se fez homem com um propósito.
Primeiro propósito de Cristo se fazer homem para ser o nosso exemplo. O segundo propósito que Cristo se fez homem para simpatizar-se conosco, tendo sofrido, sido tentado, é capaz de socorrer também aqui os que sofrem são tentados. Em terceiro lugar, porque Cristo se fez homem? Para tornar o nosso lugar legalmente. Em quarto lugar, porque Jesus se fez homem? Para ser o nosso sumo sacerdote. Hebreus 5:1 a Bíblia diz, porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Por isso que Jesus Cristo se fez homem. Mas Jesus também era divino? Sim. Vemos pela palavra de Deus. Existia também, antigamente existiam pensamentos que desacreditavam da divindade de Cristo. Um homem chamado Socino ensinava que o Salvador começou a sua existência ao nascer de Maria. E por conseguinte era um mero homem, se bem que possuído de santidade e excelências extraordinárias. Era o pensamento filosófico de Socino. Ário, conhecido entre os filósofos, entre os teólogos, Ário ensinava que Jesus era o primeiro e o mais exaltado dentre os seres que Deus criou em qualquer tempo, mas que apesar disso foi criado. Era o pensamento de Ário. Os trinitários, ao contrário, ensinavam que Jesus possuía as duas naturezas distintas. A humana, nascida de Maria, crucificada na cruz, e a divina, que era unida com a humana. Eram os pensamentos da antiguidade. Mas qual a prova que Jesus é Deus? Pelas obras nós vemos que Jesus era Deus. A Bíblia diz que a criação é atribuída a Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? A palavra encarnada. Jesus era Deus. João 1:1. Estava no princípio com Deus. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Quem? Por Jesus. Jesus é o Criador do mundo. Colossenses 1, versículo 15. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra. Sejam as visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por Ele. Olha só, Jesus como Criador. E para Ele. Colossenses 1:17. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio dEle. Vemos aqui a preservação. Todas as coisas subsistem por Ele. Se Deus é o sustentador, é o sustentáculo, é o preservador de todas as coisas, aqui é dito nesse texto que também Jesus possui este atributo. Os milagres atribuídos a Jesus no Novo Testamento. Os ventos, o mar lhe obedecendo, os enfermos sendo curados, os mortos sendo ressuscitados. Vemos a natureza sujeita a Jesus. Quer ver outro atributo de Jesus? Jesus como juiz. O juízo final é uma atividade própria de Deus. Mas também Cristo julgará os vivos e os mortos. Paulo disse a Timóteo, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha Jesus como juiz, que há de julgar Jesus, os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Jesus Cristo será juiz no último dia. É um dos atributos divinos de Jesus. A Jesus é atribuído também títulos. O nome Jeová é identificado com Cristo em Isaías. Lá em Isaías nós vemos a Bíblia dizendo
voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo a vereda de Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Vemos aqui a palavra, esse título atribuído a Jesus como Jeová. Cristo é chamado de Deus nas Escrituras. É o que nós vemos aqui. Em terceiro lugar, consideremos os atributos divinos. Vemos que Jesus, além de homem, era Deus. Por quê? Porque Jesus era eterno. A Bíblia diz em Miqueias 5:2: E tu, Belém, de Efratá, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor. Olha o S maiúsculo, Jeová. Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eternidade, veja que Jesus é eterno. Jesus possuía onisciência, ou seja, conhecedor de todas as coisas. Nada pega Jesus de surpresa. A Bíblia diz que o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no interior do homem. João capítulo 2, lá em Caná da Galileia. A Bíblia diz que bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. João 6,64. Jesus como homem, mas também como Deus onisciente. Jesus era imutável. É mais um atributo divino. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vemos que Jesus possuía a onipresença. A Bíblia diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estava no meio. Onipresença. A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Jesus é Deus. Jesus tinha onipresença, mas também Jesus tinha onipotência. Não, Júlio, não é que está escrito que Jesus tinha potência, era onipotente. E chegando-lhe, Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Oh, Jesus é onipotente. Jesus sabe de tudo e de todos. Jesus sabe do que você tem passado, do que você tem vivido. Jesus vê a tua situação. Jesus vê onde você está. Jesus entende o que você está passando. Por quê? Porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas e está em todos os lugares. Jesus está aqui, mas está aí também com você, ouvindo a tua oração, a tua aflição. Por quê? Porque Ele é Deus. Jesus era um homem que recebia honras. Jesus se declarava igual a Deus. A Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, versículo 6. É o que está escrito. Jesus disse que Ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um, foi o que Jesus falou. Oh, Jesus Cristo recebia sem protesto culto que só Deus é digno de receber. A Bíblia diz que se aproximaram os que estavam no barco de Jesus e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus Cristo recebia a honra que é devida somente a Deus. Por quê? Porque era Deus. Então vemos que Jesus é Deus por causa dos títulos, dos atributos divinos. Realizou obras tremendas, como eu falei. Jesus recebeu honra, Jesus recebeu adoração. E aqui eu encerro esta palavra. Rabai, show, meu rasto. Oh, meu Deus, como é gostoso falar das coisas do Espírito Santo. Eu falei que Jesus era homem. Eu mostrei pela palavra de Deus que Jesus era Deus.
Em último lugar, depois de falar que Jesus é homem e é Deus, nós vemos a união das duas naturezas em uma só pessoa. Cristo é verdadeiro homem. Ele é verdadeiro Deus. A humanidade e a divindade nós vemos em uma só pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Os céticos, aqueles que não acreditam em Deus, duvidam e perguntam: se Jesus Cristo fosse verdadeiro Deus, como podia ele nascer e morrer? Não é Deus. Os céticos perguntam: como podia ele crescer em sabedoria e estatura? Ele não é Deus. Como podia ele ser sujeito à lei, se ele é Deus? Como podia ele ser tentado? Como ele precisou de oração? Como a sua alma poderia ficar angustiada? Se ele era Deus, como poderia ser desamparado pelo seu Pai? Se ele era Deus, como pode remir a igreja do seu próprio sangue? Qual é a resposta que você pode dar aos céticos? É porque ele era homem. Ele também foi homem. Para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus 100% homem, 100% Deus. Então os céticos, os ateus podem perguntar: mas como um homem então pode curar as doenças? Como é que um homem pode acalmar os ventos e a tempestade? Como é que um homem pode perdoar os pecados? Como é que um homem pode ser exaltado sobre a criatura que está nos céus e na terra? Como é que um homem pode estar presente onde quer que estejam reunidos 2 ou 3, em qualquer lugar? Como é que um homem pode reivindicar a homenagem universal a toda criatura? Como é que um homem pode possuir os atributos de Deus? E qual é a resposta que eu dou, Diácono Júlio? A resposta, a explicação é porque ele era Deus. Então Jesus era homem e era Deus. E a união das duas naturezas em Cristo chama-se na teologia de união hipostática. União hipostática. É as duas naturezas em Cristo Jesus. Jesus tinha uma natureza humana completa, um corpo real, uma alma racional. Jesus tem uma natureza divina verdadeira. Jesus é Deus. E essas naturezas coexistiam inteiras e distintas, sem mistura, sem confusão. Ele é uma só pessoa, embora tivesse duas naturezas e uma única personalidade. É a mesma pessoa divina que existe desde toda a eternidade, que se fez carne, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Que nós possamos guardar esta palavra em nome de Jesus, esse simples estudo bíblico e teológico sobre a divindade de Cristo. Amém.